Irmãos queridos, nós estamos diante de um tema, não é? Até alguns meses em que nós iremos falar, e começando, né? Sobre Deus operando em nossa dependência. Nós já começamos, né? Debaixo desse tema, estamos no segunda semana. Deus operando em nossa dependência. E aquilo que nós lemos aqui em Davi, eu quero agregar esta palavra, não é, a um outro texto que nós iremos abrir aqui. Eu li em 1 Samuel, no versículo 3 e 6, amém? Mas agora, abra a sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4. Glória a Deus. Nós entendemos que a vida, ela é cheia de desafios, não é? Se eu perguntar aqui quem tem desafio, vai ser redundante. Todos nós temos desafios diante de nós. Há diante da nossa caminhada desafios nos mais variados graus, não é? Grau pequeno, mediano e alto grau de desafio. E isso faz parte da intensidade daquilo que Deus está processando em nós, uma ação, uma mudança, uma capacitação. As lutas que vêm para nós, as lutas que se instalam na nossa vida, elas têm a ver com o processo que Deus tem colocado diante de nós como algo que vai gerar em nós capacitação. Agora depende como nós olhamos. Tudo depende como interpretamos e olhamos. Quem achou? 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Então nós temos aqui diante de nós o texto que nós podemos interpretar a nossa maneira de olhar as coisas, de atentarmos para aquilo que é preciso e sermos atentos. Enxergarmos realmente aquilo que precisamos enxergar. Em toda a nossa trajetória da vida, em toda a nossa caminhada, nós estaremos diante de situações que temos que escolher A ou B. Sim ou não, gente? Não sei se você está diante de um desafio que você precisa fazer escolhas, mas habitualmente nós fazemos escolhas até sem percebermos. Sem percebermos, nós fazemos escolhas. E nessas escolhas, se a nossa índole, se a nossa visão, se a nossa vida estiver carregada da unção de Deus, se a nossa vida estiver carregada da palavra de Deus, se a nossa vida estiver voltada para consagrar a nossa vida ao Senhor, seja pela dedicação do jejum, da palavra de Deus, seja pela nossa dedicação na santificação, é algo que é a nossa parte, que nós precisamos fazer no dia a dia. Deus nos chama a estarmos dedicando a nossa vida não apenas na palavra, não apenas nos louvores, não apenas na obediência
em vários aspectos da nossa vida, mas na obediência genérica, em tudo. Isso quer dizer em tudo, obedecermos ao Senhor. E é claro que nós iremos errar nisso. É claro que em uma outra área você vai pensar que, de fato, você está obedecendo quando Deus está esperando de você outra coisa. É uma realidade. O jejum, por exemplo, não é uma obediência por causa de uma ordem, mas é uma obediência de uma necessidade que o Senhor diz: olha, quando eles jejuarem, não é? Dizia os homens na época de Jesus, a Jesus dizia: por que os seus discípulos, chegando ali, não é? Aqueles que desafiavam os fariseus, os homens diziam: por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus disse: olha, enquanto o noivo está presente, mas quando o noivo é tirado, acontecerá isso. Eles vão dedicar a vida deles. Eles vão jejuar. E uma realidade do casamento judaico é que o noivo, ele era apresentado na casa daquela que é a pretendente, né? O pretendente noivo era levado na casa da pretendente. E ali naquela decisão, naquele acordo para um casamento, para um noivado, esse noivo voltava para a casa dos seus pais, e na casa do seu pai, ele preparava o lugar na casa dos seus pais, seja no terreno, seja no lugar que ele adquirisse, ele voltava para a casa do seu pai para preparar uma casa para o seu casamento. O noivo saía, e essa realidade de que Jesus é o noivo, ele veio. Mas o noivo, ele foi preparar o lugar. Ele disse: eu vou e prepararei o lugar para que aonde eu esteja, na casa de meu pai tem muitas moradas, não é? Eu vou para vos buscar, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. É o preparo. Não é? Um preparo que o noivo faz. Mas enquanto ele prepara, fica a dica. Ele diz: olha, quando jejuardes, não é uma ordem, mas quando jejuardes, é a preparação. É a preparação para que a nossa vida esteja embasada, meu irmão, em Deus e na palavra e numa santificação ao grau que o Espírito Santo requer. E esse grau de que cada um tem na sua vida particular é você com Deus. Porque à medida em que você se aproxima do Senhor, o grau de intimidade cresce, não é, pastor Vanderlei? O grau de intimidade com o seu Deus cresce. E aí fica a pergunta: qual o teu grau de intimidade com Deus? Para que as suas decisões sejam tomadas debaixo da unção do Senhor, debaixo da visão que Deus tem para você. Essa é uma realidade hoje, que nós precisamos estar muito apercebidos, de que Deus nos chama a ter decisões com um grau de intimidade que tenhamos com Ele crescente. Deus quer te achar, meu irmão, minha irmã, num grau de intimidade crescente com Ele. Uma realidade é que nós precisamos perceber na nossa vida, que muitas pessoas dizem assim: ah, eu pequei dessa maneira, ah, eu tenho errado dessa maneira, então não tem jeito para mim. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus está olhando para a sua vida, e Ele está dizendo: não é o que você pecou, é o que no seu coração você tem desejado fazer a minha vontade e se afastar desse pecado e desse mal. É o teu grau de santificação, é o teu grau de dedicação. Deus quer te achar em todo tempo lutando contra as amarras da batalha da sua vida, contra aquilo que lhe prende, ou contra aquilo que quer lhe prender. O Senhor quer te achar lutando, de maneira que você seja apto a não se embaraçar os pés. Tempo que nós estamos vivendo de desafios, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes nós estamos embaraçando os nossos pés com tantas coisas que não deveríamos embaraçar. Para que Deus tem te chamado?
Deus te chamou para uma área, Deus te chamou para o lugar onde Ele te estabeleceu e você está lá lutando, trabalhando, fazendo algo. Se você sair do foco daquilo que você está fazendo e foi chamado, lhe foi entregue, você irá embaraçar os seus pés. Não que você esteja, por exemplo, trabalhando em um lugar e você almeje uma renda extra, você almeje fazer algo a mais para o conforto da sua família, porque ainda não é suficiente aquilo que você recebe, você precisa fazer outras rendas secundárias, né, que dizem passivas, rendas passivas que lhe ajudarão para você melhorar a sua vida financeira. Isso, não que você concorra a isso e pense nisso e se esforce nisso, que você esteja errando e perdendo o foco daquilo que você está fazendo. Mas uma realidade é quando você perde o foco daquilo que está fazendo por causa de outras coisas, aí outra realidade acontece. Embaraço dos pés. Embaraça as pernas. Qual é o teu foco? O que Deus tem confiado às suas mãos? O que tem Deus trazido às suas mãos para realizar? Esta visão o Senhor quer que todos nós tenhamos e venhamos cuidar desta visão na nossa vida. De olhar segundo o Espírito Santo, de atentar para as coisas espirituais. Isso quer dizer, olha só, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E uma realidade é que quando nós estamos atentando para as coisas que não se veem, que são espirituais, as coisas que se veem passam a ser vistas também, mas no foco certo, na visão e na realidade que o reino do Espírito quer. Quem está entendendo diz amém. Porque isso acontece quando os nossos olhos estão atentando às coisas simplesmente pelo aspecto natural, pelo aspecto daquilo que se enxerga com os olhos humanos, nós nos embaraçamos, nós andamos como o mundo secular anda. E meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, nós estamos debaixo de um tempo desafio, as coisas irão apertar, mas eu quero te dizer, Jesus vai dar vitória. Ele tem um compromisso conosco. Ele tem um compromisso com a nação brasileira. Ele tem um compromisso com a sua igreja que está orando e clamando. Muita gente anda falando mal da igreja. Muita gente anda falando que a igreja anda assim, que a igreja anda assado. Eu não estou falando da quinta igreja. A igreja no Brasil. Muita gente fala tantas coisas. Eu quero te dizer, por mais que as realidades estejam acontecendo, Deus chamou a igreja e diz assim, a igreja tem que ter dois elementos plantados juntos, joio e trigo. Juntos eles estão, não podem ser tirados. Isso não quer dizer que na igreja não deva haver disciplinas bíblicas, direção, pastoreio, não é isso. Mas a realidade é de que os dois elementos estão juntos, precisam estar plantados juntos, precisam crescer juntos. Isso é uma realidade. Muitas vezes, alguns puritanos querem se pôr, não é? Aquém da igreja ou a parte da igreja, na visão dizendo assim, a igreja está com isso. A igreja, você já viu quando a pessoa ela quer se distanciar da igreja, ou ela quer se apartar daquele núcleo, ela começa daquele núcleo, né, se apartar do núcleo, essa pessoa começa a ver defeitos, a ver problemas, a focar em problemas. E aí exatamente que está a obra de Satanás, porque Satanás, ele começa a fazer com que a mente da pessoa comece a olhar e atentar o quê? Para as coisas que se veem e são temporais. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Meu irmão, minha irmã, o noivo não se agrada que fale mal da noiva. Você que já é casado ou você que está namorando ou é noivo, você se agradaria que alguém falasse mal da sua esposa ou da sua noiva? Acha que Jesus se agrada?
Isso é uma realidade que nós precisamos trazer à nossa mente. E ter o cuidado quando nós falamos, muito zelo quando nós falamos. Porque toda a nossa fala, ela é antevista pela nossa visão. Ela é antevista por aquilo que enxergamos. Toda a nossa opinião e a nossa fala é antevista por aquilo que primeiro nós percebemos. E essa realidade, para que nós venhamos ver Deus operando em nossa dependência, para ver Deus operando naquilo que nós estamos exercitando, como os homens e as mulheres de Deus exercitaram, a dependência ao Senhor. Essa é uma realidade. Para que isso aconteça, nós precisamos estar olhando segundo as coisas espirituais, atentando segundo a visão das coisas que não se veem. Como enxergar as coisas que não se veem? Como olhar para as coisas que não se veem? Ah, meu irmão, minha irmã, atentar às coisas que não se veem, mergulha na palavra, mergulha na consagração da sua vida, mergulha na dedicação da sua vida à oração. Se eu perguntar aqui, todos nós precisamos melhorar no nosso tempo de oração. Fazemos tantas coisas com maior tempo, mas menos para a oração. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade de oração, de estar com o Senhor. E o tempo de desafio é esse no Brasil. Deus está apertando e vai apertar as coisas. Deus está endurecendo o coração do homem. E vai acontecer tantas coisas, pelo que Deus está dizendo: eu quero o meu povo junto a mim, olhando para as coisas que não se veem, atentando para as coisas que os olhos humanos não veem. Por isso a nossa guerra e a nossa luta não é humana, não é contra homens, não é contra pessoas. Irmãos, a igreja não luta contra pessoas, mas luta contra as potestades espirituais da maldade no reino espiritual, na esfera do espírito. E o nosso inimigo, o seu inimigo, meu irmão, minha irmã, não brinca de ser inimigo. Ele está a todo tempo planejando, usando os seus instrumentos, fazendo com que você venha se aperceber das coisas que se veem com os olhos, das coisas temporais, e fique assustado. Quem nesse tempo não está assustado com tantas coisas que estão acontecendo? Porque a nossa constituição humana se assusta, o nosso olhar se assusta. Mas olha só, se nós passamos pela peneira e pelo filtro do Espírito, se nós estamos totalmente no filtro da palavra de Deus, o Espírito vai dizer: o teu olhar não é segundo as coisas que se veem, mas eu te trago para o olhar das coisas que não se veem, das coisas da dimensão do Espírito, daquilo que é da dimensão espiritual. E aí, como Davi, nós iremos enxergar aquilo que nós precisamos enxergar, e que eu li aqui no começo. Olha só, 1 Samuel 30. Davi muito se angustiou porque falavam em apedrejá-lo. Todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Isso é uma realidade que acontece na nossa vida, se não num âmbito, em outro. Nós estamos talvez, como Davi, diante de um povo conquistando, mantendo e defendendo um grande povo, na sua vida particular, na sua vida pessoal, mas eu quero te dizer, você está defendendo os da sua casa. Se você é líder de ministério, está defendendo também a obra de Deus que está confiada às suas mãos. Se você está no trabalho, gerencia pessoas, está defendendo ali aquilo que precisa defender. De alguma forma você está lidando com vidas. Por quê? Porque isso tange também ao mundo secular, no seu trabalho, aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você está lidando com vidas. Isso não é simplesmente olhar segundo o natural, mas se está lidando com vidas, está lidando com o reino do Espírito, porque vidas, em primeira essência, são espírito, alma e corpo. Tudo.
está conectado à visão que precisamos ter, que transcende a natureza humana. Se você lidar na escola com alunos, você está lidando com o reino espiritual, sim, porque está lidando com vidas. Não é a visão simplesmente das coisas humanas que lemos aqui, das coisas tangentes aos olhos, tangíveis, não é? Aos olhos humanos. Mas aquilo que vai além, aquilo que é reino do Espírito. Davi estava nessa situação de estar lidando com pessoas, o quê? Numa condição angustiante, porque havia o quê? Queima da cidade, roubo de vidas, levou tudo. E ainda uma sugestão forte de apedrejamento. Olha que batalha que esse homem passou até chegar ao trono da casa de Davi, chamada Casa de Davi, não é? Até se estabelecer o seu trono. Que batalha, que luta. Mas em tudo Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, ele foi chamado, não é porque era segundo o coração de Deus para ser rei. Dentre os seus irmãos, ele era segundo o coração de Deus para ser rei. E ele sendo chamado por Deus, esse homem em sua trajetória, ele precisou fazer o que era preciso. Ele, parece redundante, não é? Ele precisou fazer o que era preciso. Ele precisou agir. Ele precisou esforçar-se. Olha só, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi não se esforçou no Senhor, seu Deus, para ir ao Egito buscar ajuda, não. A palavra de Deus nos traz, e está aqui em Isaías, no capítulo 31, versículo 1 diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Olha a realidade. Ai dos que assim fazem e não atentam. O que é atentar para o Senhor? Atentar para o Senhor tem a ver, nesse texto em que nós lemos, vamos olhar para as coisas que não se veem com os olhos naturais. Atente para o teu Deus. Você está aqui esta noite porque você está tentando olhar para o seu Deus. Você está atentando ao Senhor. Você está se atentando ao Deus da sua vida. A sua visão está fixa no mundo, no reino do Espírito, naquele que te chamou para vencer esta batalha, esta luta, esta circunstância, esta guerra. A tua batalha, meu irmão, minha irmã, não está definida. E eu quero te dizer, se você nessa luta tem errado de alguma maneira, o erro não te define. Diga assim: o erro não me define. O erro não te define, meu irmão, minha irmã. A realidade é que sempre erros acontecerão na trajetória. Quem erra é porque está tentando o quê? Acertar. Quem erra é porque está focado no alvo. Diz que pecar significa o quê? Errar o alvo. Mas você também já pensou de que gente que está acertando o alvo, mas não o alvo de Deus, está acertando o alvo do inimigo? Olha só, a proposta de Deus é você acertar. Acertar o alvo é fazer o certo. Isso quer dizer acertar pela visão de Deus, a palavra. Acertou o alvo, fez certo, acertou o alvo. Andou em santificação, está acertando o alvo. Mas há pessoas que estão acertando outro alvo. Então, nós temos que acertar o alvo e o alvo certo. O alvo correto, acertar o objetivo. E não acertar aquilo que o inimigo quer. Por isso que a Bíblia está nos trazendo, atenta para os olhos espirituais, para as coisas espirituais, para aquilo que não se vê.
com os olhos naturais, mas veja com os olhos espirituais. Não atente para as coisas naturais, porque a partir do momento em que nós começamos a olhar as coisas naturais, nós estamos tentando acertar o alvo natural. E talvez muitas das suas guerras, muitas das suas batalhas, é porque você está lutando contra pessoas, contra situações que não era para lutar. Está percebendo isso? Muitas vezes nós estamos lutando com a visão errada e lutando contra carne e sangue, e a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. E nós nos engajamos facilmente em lutar contra a carne e o sangue. Nós nos engajamos facilmente em perder o alvo. Nós nos engajamos facilmente em enxergar as coisas pelo plano natural e não pelo plano espiritual, nas coisas que não se veem. Ah, meu irmão, eu quero te declarar em nome do Senhor Jesus aqui esta noite, que quando você chegar com aquela pessoa que está reclamando e falando de você muitas coisas, ou falando de outra coisa e trazendo reclamações a fio, para que você enxergue segundo as coisas naturais, eu quero te dizer, você em nome de Jesus vai segundo a visão de Deus e vai dizer, eu não falarei, eu vou me calar, porque eu estou enxergando algo que é fora do reino natural, eu estou enxergando para as coisas do Espírito. Você aqui, você no seu lar, Deus nos convida, olha para as coisas que não se veem com os olhos naturais, olhe para a promessa, olhe para a palavra, olhe para aquilo que Deus tem na sua vida, na sua trajetória. Deus está te adestrando, Deus está te capacitando com esta luta. Luta alguma permitida por Deus é para nos destruir, mas toda luta é para gerar em nós músculos espirituais, resistência espiritual, capacidade espiritual para gerir a nossa vida segundo o olhar das coisas que não se veem. Aleluia! É o exercício de Deus na nossa vida. E nós saímos desse eixo facilmente. Facilmente a gente está criticando. Facilmente a gente está falando contra muitas coisas que não deveria falar, inclusive contra a noiva. Ainda fui numa reunião da convenção, era um culto de celebração da convenção, na nossa convenção, que é a SEADER. E cheguei lá, um pastor, ele estava pregando e ele disse que ele chorava pela madrugada e andava de um lado para o outro, decepcionado com as coisas que estavam acontecendo na noiva. Triste, e dizendo, Senhor, o que será da sua igreja? O que será da sua igreja? E ele incomodado, até que o Espírito Santo na madrugada chegou e disse para ele assim, aquieta-te, porque da minha noiva cuido eu. Aleluia. Oh glória, você pode trazer para a sua percepção e para aquilo que você está tentando, das coisas que não se veem, trazer essa realidade de que o Espírito Santo está cuidando de você. Feche os seus olhos assim, estende a sua mão ao Senhor assim, e diz, Espírito Santo, traz a mim aquilo que tu queres, move em mim aquilo que tu queres, faça isso diante do Senhor pela fé, diz, Espírito Santo, me conduz ao lugar que tu, Senhor, está querendo, porque muitas vezes não estou enxergando, mas o Senhor sabe, o Senhor vê, aleluia, oh glória, abre seus olhos, olha só, a visão do Senhor é a melhor, a visão de Deus é a melhor para nós. Antes de falar isso, volta a sua Bíblia lá a 2 Coríntios, antes de ler o primeiro texto, quer dizer, o segundo texto, porque o primeiro foi lido na introdução, né? Mas o texto principal é esse aqui, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Porque Davi estava numa condição lá, em que ele precisou se esforçar no Senhor, mas ele passou tribulações, ele estava debaixo de tribulações. Olha só o que diz aí o versículo 7.
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos, o que, gente? Em tudo somos atribulados, mas não perplexos, mas não desanimados. Tribulação, perplexidade, está perplexo. Davi estava nessa condição, ele precisava se esforçar. Olha só, ele precisou fazer uma força além da força natural que se faz. Esforçar é fazer uma força além da força natural que você faz. Né? Nós temos o nosso organismo, né? Ele tem uma taxa chamada taxa de gasto, é a taxa basal que fala dos gastos e as calorias que nós temos para o corpo sobreviver. É aquela taxa basal que você gasta, independente se você comer ou não, o seu organismo gasta uma taxa de energia durante o dia, para você manter os órgãos funcionando. Algo básico. É como um esforço que você precisa fazer no seu dia a dia. Olha, eu preciso tanto dessa demanda de aplicação de energia, de cuidado, de acordar mais cedo, ou acordar mais tarde, mas também dormir mais tarde, ou acordar mais cedo, dormir mais cedo. Eu preciso me aplicar e me organizar e aplicar energia tal para resolver isso. Eu preciso me esforçar para resolver esta situação. Ou melhor, eu preciso fazer a força basal necessária para eu vencer. Mas aí você quer fazer algo a mais, você quer conquistar algo a mais, aí você já se reprograma, e você começa a dizer, eu preciso fazer o que? Além da força natural, eu preciso aplicar um extra, eu preciso fazer um esforço, para ter essa renda extra, para ter esse algo a mais, ou para chegar a um lugar mais alto daquilo que é o meu objetivo. Porque, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ir para lugares mais altos e não para baixo. A gente leu aqui, ai dos que descem ao Egito, porque confiam nos cavalos, confiam na força humana. Todo aquele que confia nas coisas da terra, ele está o que? Descendo. Ele está indo de ladeira abaixo, porque o Egito é para baixo. Mas Deus te chama a você ir para o alto, para lugares mais altos. E aí você precisa aplicar um esforço. O esforço é uma força, como eu já disse, além da força natural. Davi aplica esse esforço. Ele estava atribulado, perplexo. Mas olha só, não angustiado, não desanimado. Se tem alguém aqui esta noite que está passando às beiras do desânimo, à beira da falência dos seus sonhos, à beira da desistência, eu quero conclamar você em nome do Senhor Jesus, esforça-te no teu Deus, e você só está aqui esta noite, é por causa disso, você esteja isso acompanhando até agora, não é por causa do pregador, mas é por causa daquilo que o Espírito está gerando em você, o desejo de vencer, e Ele te diz, esforça-te, levanta, esforça-te, tem bom ânimo, meu irmão, minha irmã, porque você precisa andar nas coisas que não se veem com os olhos naturais, mas naquelas que não se veem. Deus quer que você enxergue como Ele enxerga, e eu já disse isso aqui, deve ser a 10ª vez, ou a 1000ª vez nesse lugar. Enxergar como Deus enxerga, Hebreus 12:2. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E como se enxerga Jesus? Se enxerga como Ele quer,
é segundo a visão dele, e a visão dele é a palavra. Se vê Jesus pela palavra. Se vê Jesus pela palavra. É por isso que a necessidade, nós estamos lendo sobre Davi esse mês, mas por isso que é necessário eu e você se aplicar à palavra. Quer vitória na sua vida? Enxergue como Jesus enxerga. E como enxergar a Jesus e enxergar como Jesus? Olhando para a palavra, leitura da palavra. Busque isso, meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas. Não permita que você passe um dia sequer sem ler a palavra de Deus. Só se houver algo extra na sua vida que você não tenha condição. Mas não deixe de postar os seus olhos na palavra de Deus todos os dias, porque é na palavra que você está olhando para as coisas que não se veem com os olhos naturais. Davi mesmo, não é? No Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Eu falei isso aqui também milésimas vezes, né? Domingo retrasado eu falei isso aqui de manhã. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, em Hebreus 12, mas o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz a pergunta, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele transita no olhar que é natural, ele vê os montes. E aí ele olha acima dos montes, ele sai daquilo que os olhos se atentam, que são os montes, os outreiros, quer dizer, representando os problemas, as dificuldades da sua vida. Aquilo que simboliza como monte diante de você, tem a ver com a sua dificuldade, tem a ver com os problemas que se levantam em você, na sua família, naqueles que lhe são caros, que você tem orado pela fé e clamado ao Senhor. O teu olhar natural, a sua visão segundo o que se enxerga, você vê os montes e os problemas, mas Davi saiu da esfera das coisas que se veem para as coisas que não se veem, porque ele diz assim, o meu socorro, porque ele sabe assim, olho para os montes, de onde me vem o socorro? Aí ele vê além dos montes, ele já vai para o céu, e ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Saiu da dimensão das coisas que os olhos veem para as coisas que os olhos não veem. E quando ele vai para a dimensão da fé, ele enxerga que Deus é o seu socorro, porque o seu socorro vem do Senhor. Ele está trafegando pela fé. Mas aí a necessidade de nós enxergarmos e termos uma visão que vai além da fé, mas não elimina a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquilo que é da fé e é por fé não pode ser tirado da sua vida e jogado à parte, não. Mas existe uma visão que vai além da visão da fé. Não diminui, não exclui a fé, porque é necessário, mas anda em paridade, mas ela é superior. A fé sim, anda em paridade, porque Deus assim o fez. Mas esta visão que vai além da fé, é a visão do próprio Deus, é enxergar como Deus enxerga. Se você começa a viver a sua vida na fé, esse mesmo Deus começa a fazer com que você comece a olhar como Ele olha, e como se enxerga como Deus enxerga. Voltamos para como se vê como Deus vê? Aleluia, é por isso que o teu esforço e a tua visão tem que estar na palavra. Volta-se para a palavra e vença em nome do Senhor Jesus. Eu não perguntei, tem um terceiro louvor para cantar? Só se foi programado. Foi? Tem? Um terceiro louvor, vocês já vão cantar ao Senhor. E nós iremos fazer aqui um momento com os obreiros de clamor por sua vida, por sua necessidade, por aquilo que você tem passado. Mas Deus nos deixa aqui aquilo que precisamos levar e carregar em nossa visão. Deus operando na nossa dependência. Como Deus opera em nossa dependência a Ele.
é nos chamando para a realidade dessa vida, chamando para o foco certo. É Deus redirecionando e corrigindo e reconfigurando a nossa maneira de ver, a nossa maneira de olhar. É Deus dizendo: faça como Davi, ele se esforçou em mim. Davi se esforçou em Deus, porque ele estava enxergando além das coisas que não se veem. A sua visão estava nas coisas espirituais. Ele sabia da promessa do reino, ele sabia da unção que foi derramada sobre a sua cabeça, ele sabia quem o chamou. Fica de pé em nome de Jesus. Deus sabe, Deus tem te chamado, Deus tem derramado o Espírito dele sobre a sua vida, e a unção dele sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Entenda isso. Deus tem derramado sobre ti o seu Espírito, que é óleo precioso, é a unção de Deus que está sobre ti. Basta isso, você sabe para que foi chamado. Esforça-te em Deus, aplica mais uma força, não pare, não desiste. O Espírito do Senhor te conclama, o Espírito de Deus nos chama e nos conclama esta noite. Não desanime, não pare, esforça-te, aplica mais um pouquinho, paciência mais um pouquinho, esforça-te mais um pouquinho, permaneça na palavra mais um pouquinho, porque deste pouquinho, aleluia, o Senhor te colocará sobre grandes coisas. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E se esforçar na palavra mais um pouquinho não quer dizer que você vai parar na palavra, porque mais um pouquinho da palavra não. Deus vai derramar mais da palavra dele sobre a sua vida. Deus vai abrir a visão, a unção. Deus vai abrir a revelação. Deus vai fazer você, meu irmão, minha irmã, chegar no lugar que ele tem projetado pelo seu Espírito. Aleluia. Pode os nossos irmãos, Ronan, pode subir no obreiro Ronan, os nossos irmãos, para adorar o Senhor. Depois iremos clamar em nome do Senhor Jesus sobre esta palavra. Você crê que o Senhor há de mudar circunstâncias e te levará a um nível maior? Quem crê diz amém. Glória a Deus. Você no seu lar, se você crê, diga amém também. Proclame e declare a palavra do Senhor. Deus vai te levar à dimensão do enxergar segundo as coisas que não se veem com os olhos naturais. Deus, Ele projeta isso todos os dias para a nossa vida.